prepara que a coisa vai ficar muito feia, hein? Começou a vazar conteúdo do celular de Jair Bolsonaro. E vazou uma conversa dele com Anderson Torres. Pois bem, a Polícia Federal não conseguiu acesso ao celular principal do Anderson Torres, que esqueceu nos Estados Unidos. Pois bem, a Polícia Federal conseguiu conversas do Bolsonaro com ele. Olha, tem uma chance gigantesca disso ter sido soprado pelo Anderson Torres para a Polícia Federal. Vou te explicar por quê. Porque o Bolsonaro apagava tudo. Até quando ele mandava ok numa conversa, segundo aliados, depois de meia hora ficava ali mensagem apagada. Ele apagava tudo. Para recuperar a conversa do celular do Bolsonaro, não tendo outro celular de quem falou com ele, a Polícia Federal seria mais fácil se soubesse mais ou menos a data, a hora das conversas. Isso vai facilitando na hora de achar ali aquilo, o conteúdo. Pois bem, tem uma conversa, muitas conversas do Bolsonaro com Anderson Torres que mostram que havia um plano para prender Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro queria prender o Lula e essa prisão seria logo depois da eleição. A matéria saiu no IG, no último segundo do IG, e aí tem uma parte da matéria que fica confusa, porque o jornalista tem uma fonte na Polícia Federal, que falou sobre o conteúdo das mensagens e tudo mais, mas no começo, outros veículos que estavam republicando a matéria e repercutindo, falaram que a prisão do Lula seria no começo de 2024. Alguns falaram que seria no começo de 2023. A matéria fala que seria no começo de 2023 a prisão do Lula, mas que o plano inicial do Bolsonaro era prender o Lula uma semana depois do segundo turno da eleição. Então o plano de Bolsonaro e Anderson Torres era o seguinte: se o Bolsonaro ganhasse a eleição, uma semana depois da eleição seria feita uma operação da Polícia Federal contra o Lula e seria decretada a prisão do Lula. Não importa o motivo, né? Segundo a Polícia Federal, aí a fonte da Polícia Federal, eles não discutiam qual seria o crime que iriam imputar ao Lula. Não, o que importa era o seguinte: criar alguma coisa na Polícia Federal. O Anderson Torres era o ministro da Justiça, ele era o chefe da Polícia Federal, e aí o Anderson Torres, isso tudo eles começaram a fazer esse conluio em agosto e em setembro. Isso tudo foi arquitetado em agosto e setembro. Lembramos, o primeiro turno da eleição foi no dia 2 de outubro, setembro logo depois em outubro, e aí no dia 30 de outubro o segundo turno. O Lula seria preso no comecinho de novembro, depois foram adiando. Tá, então em agosto e em setembro estava Bolsonaro e Anderson Torres, entre outras conversas, que aí não foram reveladas, havia conversas aí para isso. O Anderson Torres ficaria encarregado de achar um juiz de primeira instância para prender o Lula, porque o Lula perdendo a eleição, ele não seria um presidente eleito, então não dá para prender um presidente eleito, mas prender um cidadão comum, bem mais fácil. E aí, o Anderson Torres se encarregaria de achar um juiz de primeira instância, de achar delegados da Polícia Federal que estariam alinhados ao projeto bolsonarista. Lembrando uma coisa para você: o Anderson Torres, ele é delegado da Polícia Federal há mais de 2 décadas, mas ele não é respeitado pelos outros delegados da PF, nem pelos bolsonaristas. Ele não fez carreira na Polícia Federal. Ele era chefe de gabinete do delegado Francisquini. Ele trabalhava na área política. Ele era ali que muita gente chama ali um aspone, um cara que ficava ali só puxando o saco dos outros e só puxava o saco e tentava subir politicamente na carreira. Tanto é que ele chegou a ser o ministro da Justiça, não porque ele foi um delegado da Polícia Federal, que ele fez trabalhos muito bons e tudo mais e se destacou. Não, porque ele puxou muito o saco do Francisquini. O Francisquini indicou para a família Bolsonaro: esse cara é meu amigo, confiança, coloquem ele aí. E ele foi colocado lá. Então na Polícia Federal ele não tem ali traquejo com outros delegados, mas ele teria que achar alguns bolsonaristas, né? Ele sendo ministro da Justiça era mais fácil para ele, e ali fazer uma operação contra o Lula. Esse era o plano do Bolsonaro. Agora você imagine, o Lula é um cara bem intenso, você deve ter percebido que é raro você ver o Lula e tem alguém falando com o Lula e o Lula tá lá no mundo da lua, tá olhando pro outro lado, tá? Não, o Lula, quando ele fica bravo, ele fica muito bravo. Quando ele fica indignado, ele fica muito indignado. Quando ele fala, ele fala. Quando ele sente, ele sente. Ele não fica blasé assim, não. Agora imagina a irritação do Lula quando fica sabendo, então realmente tinha um plano para me prender. Já se sabia, já se imaginava, eu imaginava, você provavelmente também, que se o Bolsonaro ganhasse a eleição, ele ia prender Alexandre de Moraes, ele ia prender o Lula, ele ia prender alguns ministros do STF, ele ia implantar uma ditadura. Já se sabia disso. Quando ele perdeu a eleição e começou a tentar golpe de Estado, já sabia que o golpe envolvia prender o Alexandre de Moraes, o Lula, muita gente aí. Tá.
Aí, eu tô falando, eu citei eu, porque até os influenciadores aí, né, dos menores até os líderes aí, Alexandre, Lula, o pessoal que realmente tava tentando segurar a democracia na unha, também seria preso. É isso. Só que quando você tem a confirmação, é muito pior. Uma coisa é a hipótese, era isso. Só que estamos tendo aí, nos últimos dias, confirmação de muita coisa que até então, quando eu falava em hipótese, eu sei, você sabe, mas não tinha ali a palatável para a justiça provar, colocar num documento o que foi feito, sem você falar, olha, porque tudo leva a crer. Tá, tudo leva a crer o quê? Agora não, agora tem os fatos que levam a crer. Tem conversas de WhatsApp, tem tudo. E essas conversas mostram que um dos planos era prender o Lula. Sabe por que deu errado o plano de prender o Lula? Porque o Bolsonaro e o Anderson Torres queriam prender o Lula já logo depois da eleição. Aí o que aconteceu? Eles não acreditavam em pesquisa. Então eles acreditavam que o Bolsonaro teria uma votação muito maior do que teve no primeiro turno da eleição. Eles não acreditavam em pesquisa porque teve uma coisa que aconteceu em 2018 que não foi vista pelos institutos, que erraram no primeiro turno. No segundo turno corrigiram, mas no primeiro turno erraram todos os institutos em 2018, que foi o seguinte: a Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas evangélicas fazendo um verdadeiro assédio moral para as pessoas votarem no Bolsonaro antes do primeiro turno. Então aquilo não era pego pelos institutos de pesquisa, porque o verdadeiro assédio começou 2, 3 dias antes da eleição, que foi um boom em todas as igrejas. Imagine você quantos milhões de evangélicos tem no Brasil, algumas dezenas de milhões, que em 2018, entre quinta e sábado, eles iam ao culto e era feita uma verdadeira lavagem cerebral neles. Já era feita a lavagem cerebral nas pessoas via grande mídia, demonizando o PT. 2018, lembre-se, Lula estava preso, PT era demonizado e tudo mais. Mas aí a igreja evangélica, o pastor, que o pessoal confiava, fazia uma lavagem cerebral. E os institutos não pegaram isso. Em 2022, eu lembro que eu falei, gente, confiem nas pesquisas, porque não vai errar tanto. E realmente não errou tanto. Errou ali por 2 pontos, mais ou menos, que teve esse efeito do Bolsonaro. Mas o efeito já estava sendo quase todo pego pelos institutos de pesquisa. Porque o assédio eleitoral começou em 2022, 1 mês e meio antes da eleição. Eu fiz vídeos aqui mostrando gente que teve tiroteio dentro de igreja evangélica. Eu mostrei aqui vídeo de pastor que falava, de gente brigando por causa de pastor e tudo mais. Mostrei isso. Isso era mais de 1 mês antes da eleição. E eu falava, olha, a partir do dia 20 de setembro vai piorar. E começou a piorar. Então, teve nos últimos dias ali uma ofensiva? Teve. Você vê ali que o Bolsonaro teve uma votação um pouquinho maior do que esperava. E o Lula um pouquinho menor. Esperava-se que o Lula ganhasse no primeiro turno. Graças ao Ciro e a Simone Tebet não ganhou. Teve o segundo turno. Só que quando o Bolsonaro teve uma votação muito menor do que ele esperava, era maior do que os institutos mostravam, mas foi menor do que ele esperava. Ele esperava o mesmo efeito dos evangélicos que teve em 2018. É burro, Bolsonaro, é burro, não pensou nisso. 2018 era elemento surpresa, em 2022 começou a fazer 45 dias antes, então a pesquisa está mais próxima da realidade. Em 2018 teve pesquisa que errou por 8 pontos, o Bolsonaro. 8! A porcentagem dele. Em 2022 é 3, 4 pontos. Aí o que acontece? Ali morreu o plano, porque ali o Anderson Torres falou para o Bolsonaro que não temos aí apoio de delegados que estavam aí no caso, eles não querem mais estar no caso. E ali o Bolsonaro começou o plano, peraí, então o que a gente tem que fazer é impedir as pessoas que votaram no Lula de votar. Se combinar o que tem nessa conversa com o relatório que foi produzido por Anderson Torres, a pedido do Anderson Torres, de onde o Lula ganhou a eleição, principalmente no Nordeste. Lembrando, o Anderson Torres foi delatado pela então secretária dele. Ele pediu para fazer o relatório. A secretária do Anderson Torres não pode falar, o Bolsonaro mandou o Anderson. Ela não sabe. Ela fala quem mandou ela. O Anderson mandou, eu produzi o relatório está aqui. Querem cópia? Está aqui. Produzi para ele sim, onde o Lula ganhou. E foi feita. E depois tem provas de que foi feita a operação exatamente ali onde ela colocou no relatório, que é onde o Lula tinha ganho. O inquérito está para acabar. Porém, segundo aí essa fonte da Polícia Federal, a UIG, esse plano começou porque o plano inicial era prender o Lula. E aí viram, peraí, deu ruim. Primeiro era prender o Lula logo depois da eleição. Não deu, prendeu o Lula no comecinho de 2023. Não deu, vamos tentar, já estavam ali tentando, vamos tentar impedir os petistas de votarem. E aí, plano Lula 2023 só, plano de prender o Lula.
Agora você imagine que o Lula deve estar uma fera. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos contra essa corja aí. E prepara, viu, que quando o Lula tá bravo, o bicho pega. Falou!